Leitura pública no livro de Lucas, capítulo 15. Tem umas semanas que a gente não fez a leitura pública, né? Algumas coisas foram acontecendo aí no meio. A gente fez também a gravação dos podcasts. Quem quiser e tiver interesse de ver, não adianta nada eu falar aqui na leitura pública, que normalmente dá 10 visualizações, mais ou menos, 15. É mais fácil falar no podcast sobre a leitura pública do que da leitura pública sobre o podcast, mas ainda assim está falado. Capítulo 15 do livro de Lucas é um capítulo muito interessante. Algumas passagens, poucos versículos, mas algumas passagens muito legais. E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. E ele lhes propôs esta parábola, dizendo: Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai após a perdida, até que venha achá-la. E achando-a, põe sobre os seus ombros, rejubilando. E chegando a casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Então, a alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Só para deixar claro, a Bíblia não fala nem nesse momento e nem em nenhum outro momento sobre esse texto, nesses versículos similares, que há festa no céu, há alegria no céu, inclusive frente aos anjos, quando um pecador se arrepende, que é a mesma coisa. Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até a achar? E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Novamente, não é festa, é alegria diante dos anjos de Deus. Por que eu estou falando isso? O pastor Francisco, muitas vezes, quando estava nas ruas evangelizando, ele falava que a festa no céu, quando um pecador se arrepende e tal. Não é um grande problema isso, na realidade. Eu só implico bastante com ele, porque a Bíblia fala de alegria e não de festa. É uma piada interna que eu estou agora abrindo para todos. Mas acredito que na NVI esteja festa, o que também é, porque ele tem muitos anos no início da caminhada dele cristã, que ele está lendo a NVI, o que também é uma coisa positiva, porque ele, na maturidade dele cristã, vai chegando, passou por várias Bíblias e até chegar na ACF. Quando a gente fala uma coisa, não é porque a gente está querendo ser polêmico nem nada, a gente vem estudando essas questões já há muito tempo, a gente pega textos, compara textos, a gente vai, enfim, fazendo esse trabalho com a permissão de Deus e com o Espírito Santo guiando. Assim, não é todo errado. Se ela chamou as pessoas, vem se alegre comigo. Você pode interpretar que é uma festividade, né? Tal, vários anos. Mas está escrito alegria. Está escrito alegria. É porque, de fato, a festa vai ser quando a gente se reúne com Jesus Cristo, né? Porque daí, de fato, vão ser as bodas do Cordeiro, né? Então, assim, a festa vai ser nesse momento. E mais há grande alegria. Quando converte um pecador do seu pecado, há alegria no coração de Deus com isso, né? Deus se alegra com isso, diz lá em Salmos. Então, assim, é muito importante que a gente entenda que existe essa diferença. Até por mais que você consiga entender que a festa no sentido de estamos celebrando... Porque quando a Bíblia fala das festas, de fato está se referindo a bodas finais, né? Exatamente. Mas você entender que é uma alegria conjunta, né? Que tem a alegria diante dos anjos, tudo bem, não é de todo errado. É porque a gente está conectando nesse sentido festas em sentidos diferentes da palavra, né? Se for uma festividade, uma coisa que está acontecendo, um evento, é esse. Isso. Mas o problema não é para você, porque você hoje, com a maturidade que tem, cristã, você consegue fazer essa diferença. Entender que não é uma festa, que a festa é a festa final e das bodas e tudo mais, mas que há alegria. Até porque você já leu alegria várias vezes. Está mais num costume do que
exatamente, do que no entendimento. Mas, para quem está ouvindo e para qualquer um que busca o conhecimento através da NVI, a gente tem diversos exemplos onde a NVI troca palavras e troca a forma da frase e muda o sentido da coisa. Não, mas só para uma observação já falando online, porque eu acho que agora já não está mais festa. Na NVI já não está mais festa. Eu também não sei se era NVI, na verdade eu falei NVI, eu falei que eu não sei se é NVI. Sim, isso. É porque... Isso, não sei se é NVI, mas eu sei que na NVI tem vários erros e várias coisas que se escreve e se está ali errado e que traz entendimentos errados, inclusive. Enfim. E o mais moço dele disse ao pai... Não, e disse o certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte dos bens que me pertence, e ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, juntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer de necessidade. Olha só, eu não gastei muito tempo falando sobre as 2 primeiras parábolas, que é da ovelha perdida, né, que deixa tudo, deixa as 99, vai buscar a única, e a mulher, quando perde dinheiro, ela busca com diligência até achar e depois se alegra, né? Enfim, porque são passagens, para mim, bastante claras, mas se alguém quiser falar alguma coisa também, pode ser feito. Eu acho curioso como que na parábola de Jesus Cristo ele conecta a mulher ao dinheiro, né? O interesse ali pelo financeiro, a busca da dracma perdida. Não, só tem a música, impressionante. Não. Ah, já. Então, aí ele fala isso, né? Dispensa as 99 só para me buscar. Só para me buscar. Eu não sou ovelha perdida, não. Exatamente. É só uma ovelha achada, né? Muito mais do que achada. Pode me dispensar, fosse isso, né? Uhum. Eu ainda 99. Uhum. Né? Exatamente. Está em 3,99. E é um problema estar em 3,99? Essa próxima parábola fala sobre isso, né? Sobre o que estava dentro de 99 e do que, no caso, se perdeu. Então, fazer um apanhado aqui nesses todos. O filho mais novo, ajuntando tudo... Não, peraí, ele fala... Eu quero voltar um pouquinho. E o mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Então, quem pede os bens, não foi o pai que distribuiu e falou, você tem essa parte, agora cada um faz o que quer. Não foi o pai que falou, não foi o pai que decidiu por isso. O pai fez aquilo que o filho pediu. O filho pediu, me dá as partes dos meus bens, que eu quero me virar, que eu quero fazer minhas coisas, quero seguir minha vida, assim como Ló fez com Abraão. Quando eles estavam juntos, Ló falou, nosso espaço é pequeno para os nossos pastores pastorearem juntos. Vamos dividir as nossas terras aí, cada um vai para um canto. Depois Ló acaba em Sodoma, né? Enfim, e acontece toda a história lá. Enfim, o filho pede então a parte do pai e o pai vai dar para o filho essa parte. Poucos dias depois, o filho mais novo, juntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou seus bens vivendo dissolutamente. Tem uma passagem em Provérbios que diz que a herança que vem muito cedo, ela não é abençoada, né? Alguma coisa nesse sentido, se quiser procurar, por favor. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a aparecer necessidade. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos, a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam e ninguém lhe dava nada. Então ele chegou ao fundo do poço. Eu não tinha mais comida, nem mesmo que os porcos comiam, ele tinha possibilidade de comer. E tornando-se, disse, quantos empregados meu pai tem abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus empregados. E levantando-se foi para seu pai, e quando ele estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Achou o versículo? Quer falar? A herança que no princípio é adquirida às pressas, no fim não será abençoada. Então, basicamente o que eu falei, mais rebuscado, né?
Como é que é? Pode... A herança, no princípio é adquirida às pressas, que no princípio é adquirida às pressas, no fim não será abençoado. no fim não será abençoado. E que é exatamente o que acontece com esse rapaz. E aí ele já estava desesperado, sem nada para comer, planeja lá o que vai falar para o pai. Pequei contra o céu perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como um dos teus empregados. E levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, se moveu de íntima compaixão e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai... Isso. É porque ele não chega nem, eu estava lendo aqui, porque ele não chega nem a concluir o discurso pré-feito dele, né? Ele faz-me como um dos seus empregados. O pai, antes disso, já fala com ele o seguinte: mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestilho e pondo-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. E trazei o bezerro cevado, matai-o e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. Chamando-lhe os servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse: veio teu irmão e teu pai e matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo seu pai, rogava-lhe que entrasse com ele, mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens e com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são tuas, mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto, reviveu, tinha se perdido e achou-se. Nesse caso, quer comentar alguma coisa? Não. Nesse caso, eu acho interessante, a gente tem um texto, a gente não costuma fazer essas viagens nos textos aqui, mas hoje eu queria fazer, tem um texto que diz lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 11, que diz o seguinte: palavra fiel é esta, que se morrermos com ele, também com ele viveremos, se sofrermos, também com ele reinaremos, se o negarmos, também ele nos negará, se formos infiéis, ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. No caso, o filho perdido, que aí você... Bom, o que eu quero dizer é o seguinte: o filho estava ali com ele o tempo todo, andando na igreja, fazendo as coisas todas certinhas, que Deus mandou os mandamentos dele. E o outro está vivendo a vida dissoluta lá, perdida e tudo mais. Morto na carne dele, já não está produzindo nada. Entretanto, no dia da salvação, todos vão comemorar juntos. E tem mais uma coisa: não devemos nem sequer pensar que, porque esse argumento existe no evangelho. Quando a gente faz evangelismo, as pessoas falam assim: então tá bom, então eu vivi a minha vida inteira. Primeiro, que essa pessoa que acredita que por viver as coisas, as obras, né, que são mandadas na lei de Moisés, que eles vão ganhar a salvação, já não estão salvos. Mas beleza. Eu vivi a minha vida inteira fazendo todas as coisas que Deus mandou. Não bebi, não fui pro pagodinho, que eu queria tanto ir, fiquei lá na igreja todo dia, Maranata tem culto todo dia, mesmo sexta-feira, pelo que eu entendi. Enfim, também não conheço porque eu não sou da Maranata. Mas todos os dias, fui para a igreja todos os dias, sempre quando tinha alguma coisa para fazer, eu fazia. E aí, a pessoa que não fez nada, que só creu em Jesus Cristo, foi salvo dessa maneira, ele vai para o céu também comigo? Esse é o questionamento das pessoas. E aí Jesus Cristo está dizendo aqui claramente, pela parábola, que sim. E ele está dizendo mais: que você está reclamando? Você teve todas as coisas que Deus te deu todos os dias da sua vida. O cara estava sofrendo aí no mundo. Você não percebe? Estava lá comendo comida do porco. É porque, Zé, o crente muitas vezes tem uma invejinha do que faz besteira. Tem uma invejona, né? Ele queria também, entendeu? Você vê que ele fala as coisas, gastou com meretriz, não sei o quê, tentando diminuir ele por essas práticas. E ele falou: eu resisti a isso. Exatamente. Querendo se exaltar
Mas, na verdade, ele não resistiu também, porque na mente dele isso demonstra que ele, de alguma forma, desejava aquilo. Totalmente, porque se ele tivesse não desejado aquelas coisas, ele não teria pena do irmão, assim como o pai teve. Isso. Né? Ele teria falado assim, poxa, meu irmão estava lá sofrendo e eu estava aqui bem com as coisas todas que meu pai tem aqui, essa tranquilidade, né? Toda segurança, comida, servos, tenho tudo aqui comigo. E a parábola do dono, né, do fazenda, que vai chamando os trabalhadores. Né? Trabalhou uma hora só para ganhar a mesma coisa. Exatamente. Eu pensei nessa parábola o tempo todo que eu estava pensando, lendo aqui. E tem outra coisa, você vê aqui a certa inveja, que é o tema do que eu estava falando no domingo também. Né? Quer dizer, o irmão começa a invejar, ele fala assim, mataste-lhe o bezerro cevado, ou seja, não matou para mim, mas matou para ele. E aí começa essa intriga dentro da igreja, né, que não é positiva. Né, dentro da igreja, com as pessoas que são salvas, enfim, entre as pessoas que são salvas de forma geral. E que não é saudável, que não é bom e que alimenta a concupiscência da carne, não o andar em espírito. Mesmo com tudo, ele estava ali sem saber, efetivamente falando, o que ele tinha. Você tem todas as coisas com você aqui. Você não está observando o que você tem. Você tem uma igreja, você tem a palavra de Deus, você tem oração, você tem jejum. Estava com o pai o tempo todo. Estava com o pai o tempo todo, está com o pai o tempo todo. O pai está com você o tempo todo. E você está aí desejando comer comida dos porcos. Basicamente isso, acho que tá bom, acho que foi um bom entendimento. Faça uma observação. Não tem nada a ver com a parábola em si, mas tem alguma coisa a ver com o que está escrito na parábola. Que ele dá o exemplo, eu vou pregar sobre isso, né? Ele dá o exemplo das meretrizes. E o fato do irmão ter se envolvido com as meretrizes não causou qualquer impedimento em relação a Deus. Agora, se você for lá em Provérbios, a que não é meretriz, mas que se deita com vários homens, que lisonjeia e tal, é essa causa. Então, a meretriz é mais honrada diante de Deus do que a mulher que não é meretriz, mas age como se fosse. E que não cobra nada, e que na verdade dá tudo que tem. Que tem que evitar, que lisonjeia, que faz, um monte de coisa, né? Então é só essa observação. Sim, esse texto tem várias passagens que Ezequiel 23 fala alguma coisa parecida, Jeremias também. Enfim, tem coisas parecidas que acho que vai dar uma pregação muito boa, com muitos versículos, se quiser. Muita coisa, né? Enfim, acho importante. Lucas capítulo 15 está aí. Amém.